Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Eita, coisa boa! Demoramos, mas voltamos. Demora, mas o negócio é enrolado aqui, né? Devagar e sempre. Sonzão, vocês ficaram com o vídeo, né? O nome, deixa eu baixar um pouquinho aqui que eu já canto um pouquinho com ele pra brincar aqui. Rapaz, o nome do homem é difícil. Tem um sitezinho, é o Israel Cano Kamakai Wiolé. Já tem enrolar a língua que vai falar. Ele nasceu no Havaí, em Genuíno, filho de família do Havaí, do espaço, fez sucesso lá na época na ilha, né? Claro,
nos Estados Unidos, em Havaí, entendeu? Ele nasceu 28 de... Peraí que meu retorno não tá essas coisas todas aqui hoje. Peraí que eu acho que é aqui, ele era aqui. Aí morreu com 38 anos já, em 1997. Já tem um tempinho, né? E essa música foi o sucesso dele, né? Quando ele cantou as músicas conhecidas lá, uma de Louis Armstrong, né? E essa tão outra conhecida. Tem um site dele aqui, ó. Depois você vê, ó. Kamaka com K, wiwo.net. KAMAKA-WIWO.net. Tem lá a história dele, tem tudo, né? Muito legal. Vamos agora direto que já botamos um videozinho aqui, né? Posso cantar igual uma marcha assim. Eu posso cantar mais ou menos, vai fazendo a terça. Vamos lá. Depois eu brinco. Bom, pessoal, a gente tem hoje uma brincadeira aqui. Eu fiz um FAQ diferente. Esse eu fiquei pensando se era fake. Fake. Face FAQ. O FAQ Face. Vamos lá, Face FAQ. Esse é eu tenho aqui um ventilador ligado aqui hoje, né? Porque hoje o nosso som, o arzinho aqui não tava bom. Mas vamos uma musiquinha aqui agora. Pra ver se faça barulho no microfone, por isso que eu tô falando. Vou deixar aqui o som de Tibetan Chakra. É um CD muito bacana. Eu vou deixar nós. E a gente tem umas perguntas que eu já separei, né? Esse é o FAQ 62. Deixa eu arrumar minha organização. Tô me organizando aqui ainda. Vou ter um tempão parado, tô meio perdido aqui, né? Ajeitando as coisas da vida. 17 de novembro de 2011, agora são 10h15. Eu gravei um pouquinho mais tarde do que eu disse que ia gravar, né? Pra vocês já são 11h15. Eu disse que gravaria às 8 de Brasília, né? Com um atraso de baiano, tá tudo certo, né? Que teve um evento aqui hoje, 38 anos de casamento dos meus sogros, tal. Aí teve bastante gente, acabei indo lá, tal, estando junto, normal, e tinha muita gente, acabei dando uma pausa para poder fazer esse FAQ com calma, né? Vou baixar aqui. Nós hoje colocamos algumas perguntas. Eu abri um post lá no Facebook. Tem até, deixa eu ver aqui, deixa eu dar aqui uma atualizada. 22 comentários, são 22 perguntas ou 100 perguntas, em que eu coloquei lá que hoje seria claro que eu separei umas 2 ou 3 à parte. Vai ser um FAQ mais extenso. Hoje eu pretendo fazer 1 hora e tanta, para poder tentar falar. A Grita tá dando um pouquinho de microfonia aqui. A maioria das questões, eu sempre gosto de repetir. Eu tô fazendo esse FAQ aqui, às vezes fica a sensação, pô, o cara é um guru ou o cara sabe. Nada disso. Você, inclusive, o curso avançado vem pra isso. Cadê minha anteninha? Posso não ser uma merda, mas minha anteninha tem que estar perto de mim. Tá aqui. Não tá não. Ah, tá sim. Pronto, aqui. O curso avançado, você pode fazer alguma coisa assim. O Saulo Simples aqui, fazendo um projeto simples, em que tudo começou desde novinho, já participando do IPC, como investidor. Inclusive, tem falado isso lá no nosso grupo no Facebook. Nós fizemos um grupo no Facebook, né? Só você buscar lá, digita lá no Facebook Viagem Astral, aí você vai achar um grupinho nosso lá. As pessoas estão participando bastante. Ou vai lá vai até para esse grupo lá, o nosso grupo lá. Eu também tenho um endereçozinho. Qual é, rapaz? Espera aí, deixa eu pegar aqui. É o Viagem Astral, né? Só botar facebook.com/groups, né? Em inglês, groups, né? GROUPS/Viagem Astral, tudo junto. Aí lá e pedir para participar. Nós já estamos aí, começou tem 2, 3 dias com a ideia do nosso amigo Patrick. Nós estamos com 180 membros já, né? E há comentário lá rolando lá dentro. Estou soltando informação, tá brincando, tem um clima de descontração também, né? Bate-papos bem legais, como falando de ideias de melhora, de crescimento, de espiritualidade, né? Então, deixando claro que eu estou fazendo esse projeto aqui com um pouco da experiência que eu tenho, um pouco do que aprendi, e muito de coisa pessoal, a forma de enxergar. Então, é tudo muito simples, cheio de boa vontade e pouco conhecimento, né? Conhecimento a gente vai adquirindo durante a vida, conhecimento a gente adquire com o Valdo, vindo os vídeos, filtrando que as coisas que às vezes fala, que o Valdo tem um jeitinho um pouquinho mais radical de falar, mas tem um conhecimento, meu irmão, que eu desconheço seres com aquele conhecimento por aqui. Então, filtre, nem tudo que fala, vai devagar por lá, por cá, seu Valdo. Pera aí, devagar, Papai Noel.
diabo é isso, rapaz? Por aqui e tal. Tudo que ele fala, filtre. Não se conflite, não. Tem vezes que pode falar coisas com opiniões pessoais. A mesma coisa eu falo aqui. Eu procuro trazer um assunto de uma forma um pouquinho mais mastigada, preocupado um pouquinho com a forma de comunicar. Cada um é de um jeito, né? A verdade é que se nós nos travarmos, a gente não aprende. Então tem coisas bacanas lá também, tem coisas bacanas aqui, tem coisas descartáveis aqui, tem coisas descartáveis lá, não descartáveis em geral. Pega o grosso, né? Veja, filtre, sai um pouco um caldinho velho, pega aquele caldo, manda brasa. Não se limite, não se conflite. O conflito é justamente a falta de preparação na assimilação. Todo mundo, todo serzinho tem uma coisinha para nos passar, certo? Alguma coisa para nos ensinar. Então eu separei algumas questões aqui, inclusive postei uma questão bem engraçada já lá no... Cadê, rapaz? Cadê ela? Aqui. Já lá no grupo, algumas questões estou soltando mais no grupo. Esse primeiro e-mail hoje tá com vídeo. Eu ia botar lá para ler, até mostrar o grupozinho aqui no teste, mas o meu softwarezinho expirou, né? Pai vai ter que... Tentei burlar o sistema de todo jeito. Não façam isso aí, isso é errado, né? Safado descarado que trabalha com TI aqui. Você sabe, todo cabo. É como diz lá na faculdade, né? Inclusive esse semestre eu ganhei o que a Maria Zé ganhou atrás da horta, meu irmão. Sabe o que a Maria Zé ganhou atrás da horta? Eu não vou te contar não, mas eu ganhei, foi isso na faculdade. Eu me lasquei, né? Definitivamente, né? Por atraso, por falta. Então, meu irmão, vocês sabem que lascou. Mas beleza, a gente fala assim lá, nas coisas que eu tentei recuperar e não consegui. Um cafezinho, um conselho e um softwarezinho não se nega a ninguém, irmão. Daí participa, musicazinha e tal, pra pessoa curtir, né? Está numa fase de diversão, de diversão no bom sentido, de troca de informação, mas tem direitos, né? Aí entra pepino, você tem que respeitar o direito. Eu mesmo sou músico, sou um safado, né? Mas vamos respeitar, dá na linha, certo? Seguinte, a nossa amiga, depois eu vou dando, se eu for lembrando de contato aqui de o que tem que falar, eu vou falando aí no caminho, vou dando tempo. A nossa amiga Bárbara Rosa, né? Pode falar e-mail, tudo aqui, Binha Rosa, tal, ponto .va. O e-mail dela tem VA de viagem astral aqui, tá, né? @hotmail.com. Vamos lá. Ela vai falar de uma coisa bem engraçada que eu não conheço. O que vai ser falado na doença que ela vai citar aqui, que é ligações entre sintomas neurológicos e obsessão espiritual. Só o nome já se trava aqui. Deixa eu botar isso aqui um pouquinho pro lado aqui, para eu poder enxergar direito tudo aqui, certo? Você vem para trás aqui, beleza. Isso, vamos lá. Essa semana meu filho de 10 anos apareceu em casa com um amigo novo. Esse amigo é portador da síndrome de Tourette. Essa síndrome eu não conheço. Inclusive eu vou na cara de pau aqui agora. Você vê que como é gostoso. Nós não temos obrigação de saber as coisas, mas temos obrigação sim de pesquisar, no mínimo. Síndrome de Tourette aqui, Wiki, vamos lá. É uma linha de desordem neurológica caracterizada por tiques, reações rápidas, movimentos repentinos, espasmos, vocalizações que ocorrem repentinamente. Ah, tá, tem algumas pessoas, você tem alguns amigos que tem, né? Assim que você percebe que tem aquelas toques assim, que dão uma entortada para lá, às vezes um processo na boca, né? Esses tiques motores e vocais mudam constantemente de intensidade. Não existe duas pessoas no mundo que apresentem os mesmos sintomas, ou seja, é um processo realmente, certamente, de ligação cerebral curiosa. A maioria das pessoas afetadas é do sexo masculino, mais curioso ainda, e é verdade, né? Meus amigos são do sexo masculino que eu conheço lá, até que porque é faculdade de TI, meu amigo, só dá macho, né? A doença foi descrita pela primeira vez em 1900, então enfim, como fosse alguns tiques, né? Algumas reações físicas, um tique nervoso e tal. Então vou continuar a ler o e-mail dela aqui. Eu já conheci por alto essa síndrome, mas achei bom pesquisar bastante por esclarecer melhor os questionamentos dos meus filhos. São tiques do novo amigo e me surpreendi com o que encontrei na net. Em vários lugares, inclusive no YouTube, encontrei informações que ligam a síndrome de Tourette, a síndrome da mão alheia, entre outras, com obsessão espiritual. A pergunta, na verdade, são muitas. Se esses sintomas neurológicos são diagnostificáveis pela medicina e julgadas hereditárias e incuráveis na maioria dos casos, pode realmente ser obsessão? Vou por aqui. Ó, a gente chegar e pegar uma situação qualquer e bater o martelo, falar que é uma regra, isso é simples o que eu tô falando. Nada surpreendente aqui. É injusto. Nós não podemos chegar... Deixa eu baixar um pouquinho a música aqui.
o Bárbara, e bater o martelo e falar, não, agora é tudo obsessão. Não necessariamente. Agora, dizer que, vamos partir do princípio que um espírito está entrando no corpo, certo? Ele vem de lá. O que acontece? Tem o DNA do pai, o DNA da mãe e, digamos assim, não necessariamente físico, mas o DNA da sua própria consciência, da sua própria manifestação psíquica, da sua assinatura como pessoa, né? Então ele vai entrar no corpo, ele vai trazer algumas repercussões kármicas, inclusive físicas. Ele pode trazer isso? Pode. Não necessariamente vai ter uma ligação, como é que eu vou falar assim, com os pais somente, mas há um processo sim de hereditariedade. A hereditariedade é um processo que você assume ao nascer. Eu vou ter que tirar esse vídeo daqui porque está com um pouquinho de atraso. Eu fico olhando essa miserável aqui, feio que só o diabo, aí fico me atrapalhando. Vou ter que esquecer o vídeo um pouquinho aqui. Deixa assim. Não me concentro. Acaba atrasado ali, meu irmão, mais baiano que eu, não dá, né? Até se concentrei, tá? Então dizer que uma pessoa não vai trazer a hereditariedade dos pais não é verdade. Vai trazer sim. Nós vamos ter repercussões nos nossos pais. É uma consequência. Você não nasce no mundo, você vai trazer a consequência de ter que respirar, usar um balão de carne para respirar, né? É como se fosse um balão de oxigênio. Você vai utilizar ele, queira ou não. Vai nascer nesse mundo, você vai repercutir. E várias outras repercussões, como a lentidão, como amortecimento consciencial, como perder as lembranças do que era, do que estava fazendo. E uma dessas repercussões também são como a assinatura do que vem fazer, ter filho, trabalhar, enfim, viver nesse mundo, tem um planejamento, como a reação dos pais. E mais, reações tuas também. Agora, não dá necessariamente para a gente falar que isso é obsessão. Agora, pode ser uma repercussão obsessiva também. Agora, não necessariamente, isso pode ser só uma falha. Mas será então que os pais, então, assim, o espírito antes de nascer, ele sabia que ele ia ter com repercussão a esse tipo de reação, né? Ele sabia, inclusive isso não é por acaso, não é que, olha, seus pais têm e você vai ter, até você compreende que não faz parte, pode ser processo kármico ou pode ser simplesmente processo natural. Ele precisa nascer com aquelas consequências. Agora, da onde veio isso? Certamente de um processo kármico, de um processo de reação, porque o karma não necessariamente é só uma punição no sentido de que vai ter, porque você já, quando você tem uma repercussão em outra vida, ela já vem com você assinada em você, não consegue tirar, nem você, de novo aquele músico que fica tocando uma nota só. Aí eu também faço. Vou botar pra cá. O vento batendo no microfone aqui, né? Vou pra cá. Então vai ter naturalmente essa repercussão, né? Não tem jeito, faz parte disso, né? Agora eu não vou falar como eu falei, como eu vou dizer assim, não é necessariamente obsessão. Eu acho que você não deve deixar o seu filho de brincar, nada. É claro que é uma coisa que esse tipo de tique, as pessoas ficam preocupadas em de repente isso ser uma repercussão que possa fazer a gente também pegar, digamos assim, né? É uma coisa que chama atenção, né? Que é fora do normal, mas não necessariamente é uma doença. Nesse caso aí é um processo psicológico. A preocupação é que seu filho possa causar ter uma repercussão psicológica e começar a de repente ter algum tipo de tique, pegar isso, né? Tem alguns tipos de tique que nós pegamos. Se você, por exemplo, tem algumas coisas que são passadas por instigar um instinto que nós também temos. Como eu falei aquele dia, se eu bocejar aqui, vai estar todo mundo bocejando lá de lá também. Eu fiz outro dia no vídeo, foi um horror. Nem vou fazer porque eu não paro mais, né? Mas acho que tem que não separar. Se é uma boa amizade, não fazer, buscar nas pessoas, né, uma ligação mais, digamos assim, do que está no interior dessa criança, né? Essa é a distinção. Porque seria assim, de certa forma, uma proteção que você tem que dar pelo lado consciencial, ensinar a escolher os bons amigos, as boas personalidades ao teu filho, mas não fazer distinção física ou seja lá o que for, né? O que importa é que seja um bom coleguinha, que seja uma pessoa legal, uma pessoa que esteja levando alegria para a pessoa. Eu acho que até aí é até importante dar uma estudada qual é a reação disso nas outras pessoas. Eu não posso dizer que isso, mas eu acredito que não. Eu acredito que não necessariamente, e o mundo ia estar todo mundo com alguma coisa desse porte, né? E não é o tipo de coisa que se pega, né? E se for obsessão, a pessoa pergunta por que acontece? Por que são tão terríveis a ponto de fazer uma pessoa sofrer tanto na vida? Obsessão é simples, é acesso
Acesso pode ser dado ao processo obsessivo por uma reação de uma atitude nessa vida, obsessão que chega durante o caminho, obsessão que vem de outras vidas, que é muito comum, né? E nesse caso, independente do acesso que você dá, você tem uma ligação muito forte com esse espírito. Acontece simplesmente por isso, porque nós temos livre-arbítrio, isso é básico, né? As pessoas têm livre-arbítrio. Não adianta você tentar entender uma coisa simples. Nós fazemos besteira nessa vida, repercutimos uns com os outros. A verdade é que nós não somos pessoas tão conscientes assim, somos totalmente desequilibrados, muito, mas muito. Tanto que chegamos do lado de lá, e como eu falo sempre, nós estamos com mais ou menos 80% do lado emocional travado, limitado, como se estivesse congelado, aguardando um despertar, assim como o nosso próprio sentido consciencial também está mais ou menos assim. Então, quando você chega do lado de lá, uma alegria é uma alegria, uma tristeza é uma gigantesca tristeza, como um desequilíbrio, como uma raiva, um rancor, uma mágoa. Ela se torna, principalmente nas pessoas que entram em processo de emoção extrema, no extremo de desequilíbrio, né, no ápice desse processo, desencarna desse jeito, vira obsessor, meu irmão. Simples assim. Não é porque quer ser, porque é ruim, é porque o processo fica muito denso. A pessoa, por exemplo, não vive mais sem pensar naquilo. Quando desencarna, só sai dos 20 para o 100, digamos assim. Volta aqueles 80% que fica mais ou menos amortecido. O que acontece quando você está fora do corpo? Que o corpo te limita um pouco. Você fora do corpo, você chega a uns 60%, 70% do que é. Porque a ligação ao corpo ainda lhe dá uma travada. Quando desliga, então, meu irmão, é porque são tão terríveis a ponto de fazer uma pessoa sofrer tanto por toda a vida. A repercussão física é para toda a vida, às vezes, mas tem cura, né? É importante saber que tem cura. Tem pessoas que buscam medicações que conseguem, através disso, de um processo de indução, sei lá, até psicológica, num toque, melhorar isso, né? De hipnose, enfim. Deve haver muitos tipos de tratamento. É importante ver com carinho. Não faça teu filho, não. Eu acho que nesse não é o caminho. Eu sinceramente não faria isso. Acho que eu olharia o coração das crianças. E mesmo assim, mais do que isso, em vez de chegar para um moleque e falar, ó, não ande com fulano, não, ensinaria ele a perceber isso. Claro que às vezes é pequenininho demais, ainda não dá, mas a ver o mundo, aprender a discernir. Não adianta você pegar a mão do filho e querer atravessar a rua assim, uma hora ele vai ter que atravessar sozinho. É falar, ó, cuidado com esse carro, cuidado com aquele, observe essa situação, observe, veja se é legal, se a velocidade está demais em um aspecto ou em outro. O caminho, eu acho que é por aí, com carinho, sabe? Buscar mostrar espiritualidade, principalmente para ele, a bondade, né? E os exemplos nossos, não o que nós falamos, mas o que nós fazemos são os que mais contam. Muda de nota aí, rapaz. Vamos lá. Tem uma mensagem aqui muito engraçada que eu recebi do João Nunes. O João Nunes, parece o João Nunes Maia, né? Mas não é não. Ele mandou um e-mail, até botei no Facebook hoje esse e-mail. É o seguinte: projeção e ET, né, que tá aqui. Eu tava sonhando e fiquei em catalepsia de repente. Aí vi claramente um ET na frente da minha cama. Ele mordeu o dedão do meu pé com toda a força. Por que ele fez isso? Eu já dei risada. Eu tô rindo pouco, porque eu já dei muita risada com esse medo, no sentido assim, né? Eu tenho certeza, amigo, que não foi um ET. Não foi. O que aconteceu especificamente nesse caso aí foi algum espírito lá que não estava lá com uma forma não muito agradável. Eles fazem isso naturalmente para lhe tirar a concentração, para fazer você ficar com medo, para causar justamente a reação de medo em você. Aí ele continua aqui, pô, achei que eles eram bons, pô, eu morri de medo, pensei até em não querer mais sair do corpo. E além de horrível, ele rosnava também. Como é que eu vou sair do corpo com um bicho desse perto da minha cama? Por favor, responda. Não foi um ET que fez isso, porque imagina, um ET não vai sair lá de lado, sei lá, né, de perto de Capax, né? Vai pegar a nave dele, vai pra onde, irmão? Vou dar uma dedada num ser humano lá, tá querendo sair do corpo, vou daqui, ó, 1000 anos luz, eu vou lá só pra dar uma dedada naquele safado. Não vai rolar isso, irmão. O que aconteceu foi certamente algum assédio, é normal isso em casa, viu? Facada, mordida, uma rosnadazinha fofa do lado, né? Isso aí faz parte. Você pensa que as pessoas em desequilíbrio, o que você espera de uma pessoa em desequilíbrio? Uma mordida no dedão, no mínimo, até que foi agradável, né? Tem coisa bem pior, meu irmão. É porque eu não falo aqui. Tem coisa, rapaz, ó,
tem reações que a intenção é simples, fazer você ficar com medo e não sair. Dizer que as pessoas não estão desequilibradas do lado de lá, irmão. Deixa eu trocar de música aqui, vou botar um pianinho bem calmo aqui, porque eu tô agoniado com essa música que só toca isso, mano. Aqui, ver se essa aqui tá calmo. Pronto. A intenção é muito clara, irmão. Você vai querer sair do corpo, vocês vão deitar, você vai trabalhar energia, preparar tudo, cuidar, eventualmente você vai para o mundo espiritual e o corpo está perto de uma frequência densa. O que você quer ver lá? É claro que as pessoas estão em desequilíbrio no mundo. Desencarnando, elas entram num processo ainda maior e tem mais gente ainda, quer dizer, mais consciência nesse processo. Então vai ser normal, eventualmente, você chegar um espírito perto da cama. Rapaz, o assédio é de todo jeito. É assédio moral, assédio físico. Isso não quer dizer que você só vai ver isso. Às vezes você vai sair do corpo e nem vai ver nada. Os caras estão cagando e andando pra você, irmão. Tô nem aí, sabe? Sai, dê sua voadinha, dê sua andada, não mexa com ninguém, vai aprender, vai, se for o caso, ampare. Mas não chega amparando todo mundo como se fosse salvador da pátria. Cheguei! Alguém tá precisando de luz? Veja o ambiente, procure estar conectado com os mentores, porque eles vão te levar exatamente no ponto em que as pessoas precisam de ajuda. Nem todo mundo quer ajuda. Na verdade, quase ninguém está pronto para um momento da ajuda. Tem os que estão no momento certo de amparo. Aí você pode bater um papo, os mentores vão te levar, né? Agora, eu vou até falar um pouquinho mais nisso. Não é para você se assustar, não. Mas em muitos momentos fora do corpo você vai ter que ter maturidade. São pessoas com problemas mentais, em desequilíbrio mental, um processo de psicológico totalmente de desarmonia. Então você vê de todo. E outra coisa, tem pessoas que tentam e você para pensar. Os tipos de assédio que existem, um dia eu vou fazer um áudio mais profundo em cima disso. Mas é importante falar e falar abertamente. Porque tem pessoas que chegam pra gente e falam que a intenção nossa é fazer você estar pronto para sair do corpo. E pronto não é só falar um mundo maravilhoso e você vai chegar lá, vai poder voar e vai ver tudo, não. Vai ter dificuldade. Você vai chegar a pessoas que não vai estar nem aí, pessoas que vão estar travadas no canto, vai ter assédio sexual pra caramba. Não é brincadeira não, pô. Se você parar pra pensar a quantidade de vezes que um ser humano pensa em sexo durante o dia, você vai perceber que isso é uma coisa bem normal do lado de lá. Desencarna, continua igual, né? Você sai do corpo, vai ter muito normal a pessoa te agarrar, a pessoa fazer alguma coisa. Quantas vezes eu fui amparado já por mentor de chegar perto, porque os espíritos se aproveitam, né? Você tá meio semi-consciente para tirar a sua lucidez, dentro de todo tipo de você pensar mesmo. A assédio que acontece e é um negócio assim, às vezes assim, bem forte. Então tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter fé, tem que ter sintonia, tem que ter maturidade. De que isso faz parte, vai fazer parte do caminho. Eventualmente vai. Tô com uns bate-papos abertos aqui, começa a beijar dela para todo lado. A Patrícia, vou pulando aqui, mas não se preocupe com o ET não, meu irmão. Não foi ET que fez isso. Não foi. ET não faz isso. ET mais evoluído, né? ET carnívoro. ET vegetariano, né? Mas não sei caso, ele queria só foi o dedão no pé, beleza. O dedão no pé astral pode levar, irmão. Ele nasce de novo, né? Não vai levar, só vai levar uma plasmagem. Eu sei que doeu também, porque dói. O processo mental que eles jogam na gente é impressionante. Mas não foi ET não, relaxa, irmão. A Patrícia mandou, Patrícia Amarela, né? Eu sempre brinco com ela, né? A Patrícia Amarela mandou o seguinte e-mail pra gente. Ela ia mandar pelo Face aqui, mas acabou mandando e-mail, então a gente tá lendo aqui. Havia feito a pergunta antes, mas tá. Há um tempo atrás encontrei um homem. Eu tô lendo pela primeira vez aqui, inclusive lá no Face não li nada ainda. Vou ler junto com vocês aqui. Eu comecei que hora mesmo? 10 e pouco, não foi certo? Rapaz, 11h30, eu paro. Que não conheço, e ele era bem ligado a mim. Senti isso. Do nada ele se ligou literalmente da cintura para baixo. Imagina um casal abraçado e cada um joga o corpo para trás, da cintura para o lado, tanto que se torna um só. A nossa volta era como se fosse um turbilhão, um túnel muito rápido, não sei explicar direito. Às vezes eu via faixas de luzes coloridas e outras tudo escuro, como se flutuássemos na escuridão. Mas a sensação era inexplicável, maravilhosa, como se estivesse completa naquela hora, uma felicidade que nunca senti aqui, sabe? Não é estranho, Saulo? Já ouviu algo parecido? Será que ele estava me vampirizando ou sugando minha energia? Mas se sim, porque era tão maravilhoso estar com ele. Fiquei durante dias com aquela sensação de felicidade. Se puder ler, te agradeço. Por conta de pessoa, eu vou baixar meu Ibope. Por se contar isso para outra pessoa, eu vou baixar meu Ibope. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Patrícia. Anota isso que eu vou falar.
Isso é padrão, isso é científico, físico primeiro. As melhores sensações de orgasmos são no sonho. É a mais completa que existe. Você vai acordar assim, né? Não sei se foi o caso, mas é um negócio fora de série, né? Inclusive tem reações físicas como poluição noturna, que quando o homem passa muito tempo sem ejacular, que ele acorda, o corpo joga, então repercute no sonho, que repercute também no mundo espiritual, porque tudo é uma coisa só, né? O corpo repercute, passa para o cordão de prata, então é uma sensação muito forte também. Mas nesses casos acontecem e muito. Não só casos como esse, como já aconteceram comigo, mas muito mais de você, às vezes não necessariamente nem ter envolvimento físico, como foi o seu caso, aparentemente físico, né? De você ver uma pessoa e sentir uma saudade monstruosa dessa pessoa. Aquilo te muda, te passa dias irradiando. É uma coisa fora de série, como uma projeção bonita que nós temos também faz isso, né? Isso é muito comum. E outra coisa, não necessariamente foi um processo de vampirização, mas também pode ter sido junto, uma troca de energia. A vampirização se dá quando alguém puxa a sua energia com a intenção de o puxar, né, de forma consciente, né. Nesse caso ele foi bondoso, ele puxou energia, também te deu uma coisa boa, beleza, se for assim sempre está ótimo, né? Mas a vampirização acontece a todo momento, não precisa ter um espírito do lado da gente para você se sentir vampirizado, né? Deixa eu ver aqui. Tô ouvindo o CD aqui, Ásia Furispa, é muito bonitinho também, bem calmo, tá? Bem positivo, as melodias são calmas. Então é bem comum você não se sinta diferente por isso. Inclusive eu falei, os assédios e as coisas boas acontecem, sensações que tem. É muito comum ter várias sensações que nos confundem, porque nós, às vezes, as pessoas é casada, tem esposa, não tem marido, não sei o que, aí sai do corpo, acontece uma coisa dessa, você fica em conflito. Pô, será que eu estou traindo? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? É que a nossa concepção, isso que eu vou falar é um negócio muito interessante, a nossa concepção de mundo é errada, né? Nós nos vemos uns do outro proprietário, posse é meu, e mais do que isso, nós nos enxergamos como escravos de alguém, de um sentimento. O amor é muito mais do que um só. O amor é uma coisa muito maior e universal. O que eu estou falando é piriguetótimo, não. Não, então vou ser piriguete a partir de agora, tal, vou largar meu corpo para tudo quanto é lado. O amor é um lindo, né? Tem cara que não é isso que eu estou falando. Estou falando de amor, não de envolvimento físico. O processo, o envolvimento físico é simples, é como se fosse uma coisa quase insignificante para esse amor espiritual que eu estou falando. Não faz diferença. Às vezes a gente fica pensando, como é que eu vou para o mundo espiritual lá no alto e vou ter sensação de amor sem toque? O toque, ele é como pó, bate um vento, some assim, não tem nem graça perto da sensação espiritual que nós sentimos, tal como essa sensação que você sentiu. É muito forte, faz parte da gente. Nós somos muito mais do que só um do outro, é meu, é seu, tal, sai para lá, não, muito mais do que isso. Vamos lá? Vou pro Face agora, hein? Tô aqui no Face, né? Abri o Facebook aqui com o nosso postinho lá. Tem 22 mensagens aqui. Eu não vou conseguir ler todas. Vou ter que ir pro começo, claro. Primeira mensagem é do Ricardo Jimenez. Esse foi um FAQ diferente. Eventualmente, não vai acontecer sempre. Não adianta mandar mensagem pelo Face. Nós vamos seguir a lista de e-mails lá pro Justiça. Tô lá no inferno ainda, atrasado que só, né? Com os P. Mas eventualmente a gente vai fazer o Face FAQ. Vou até botar hoje Face FAQ. Vai ser o FAQ 62 Face FAQ, né? Qual a sua opinião sobre esse meu raciocínio? Tô lá no Face, dá até para acompanhar lá. Para ser consciente, precisamos fazer grandes esforços de energia. Correto, né? Energia. Porém, por mais sujo que estejamos, saímos inconscientes sem esforço. Não é verdade. Você mal sai da faixa de atividade do cordão de prata, meu irmãozinho. Tu fica ali, quando não fica flutuando. Like, deixa eu ver, agora eu preciso ver o vídeo aqui. Aqui, ó. A senhorita aqui fica dormindo bem pertinho do corpinho aqui, né? Quando não fica flutuando, fica sonhando dentro da faixa de atividade. E quando sai, lastreado de energia, quase um zumbizinho inconsciente, sem percepção de nada. E se tiver que ter um assédio, alguma coisa, aí a pessoa fala não.
os espíritos, né? As pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento, não tão abrangente, mas tem, né? Não saia porque você vai ser um perigo, a lucidez fora do corpo. Meu irmão, tu tá andando que nem zumbi lá fora, ó. A única diferença é isso aqui, ó. Abre o olho para ver o que está acontecendo. Tem percepção do que está acontecendo. Qual o perigo disso? Falta de capacidade, de maturidade. Por isso que muita gente tem uma projeçãozinha, volta como se fosse um terror, uma visão, digamos assim, um pesadelo. Achei o termo. Um pesadelo, porque não está mentalmente preparado para o que vê. A falta de preparação causa trauma, causa bloqueio, causa a limitação, né? Não tem problema nenhum, não tem. Agora, seu raciocínio estava certo até aqui. Então, está continuando. Estou tentando trabalhar nessa linha de faxina, mas gratidão. Então, o que acontece é o seguinte: eu já quebrei teu raciocínio a partir daqui, ó, com todo respeito. Para sair consciente tem que fazer processo de energia. Porém, por mais que esteja, não sai ser consciente, inconsciente sem esforço. Não, meu irmão, você não sai inconsciente. Você, quando sai, rasteja inconsciente. Você vira um verdadeiro zumbi, lastreado, denso, não anda direito. Os espíritos são tão preparados para essas pessoas, tão prontos, que eles nem sequer imaginam o que é uma pessoa lúcida. Tal é a forma como todos nós saímos. Eles nos enganam que nem bobões, com verdadeiras limitações, como se fossem verdadeiras criancinhas inconscientes. Como se tivesse um pirulitinho assim, você aceita. Chega o cara lá, esconde o rosto, fala: eu sou seu pai. Ah, pai, vem cá, eu sou sua namorada, vem cá, então me dá um agarro, né? Eu negamos lá falar armado de namorado, mesmo, dando uma travada em você, puta. Porque você está inconsciente, né? Agora, isso é muito, não fica assustado não, meu irmão. É impressionante como é o mundo espiritual nas faixas mais densas, a quantidade. E outra coisa, não acorda. Vem mentor, tenta acordar, nem tenta porque não consegue nem ver. O nível de consciência é tão pequeno, o nível de densidade é tão grande que um projetor chega no mesmo nível, bate na cara, joga pro alto, não acorda. Já cansei de bater até na cara, dar tapa na cara assim do ser humano. Pá, não acorda, mas não acorda. É impressionante, com H, de tão impressionante que é, como o ser humano não acorda nessa hora. Eu vou passar para outra aqui, não andar. O Brandon Fagundes dos Santos. Saulo, eu queria saber em qual estágio do sono ocorre a separação do corpo físico e o astral, e se tem como uma pessoa se manter consciente na hora da separação. Ó, o estágio do sono, a partir do momento em que o corpo começa a adormecer os laços, porque é o processo da reencarnação aí, né? O dormir é uma semi-morte. É quando o seu corpo começa a relaxar, até os órgãos soltam mais. Já percebeu que você não ronca acordado? É porque quando você dorme até a respiração fica padrão, fica normal, o corpo solta tudo, até o ronco vem tudo, a respiração muda tudo. Então é uma semi-morte dormir. É como se o corpo estivesse num processo mais profundo possível de relaxamento, principalmente no sono. Aí, do momento em que o corpo começa a relaxar, os laços já começam a se afrouxar, tanto que você não precisa nem estar totalmente dormindo, que você já sente aquele solavanco, né? Aquela balançadinha que dá. O corpo começa a relaxar, já, o laço já se frouxa, já dá aquela balançada que você acorda assustado assim. Quando sua consciência começa a apagar, o corpo começa a apagar também. O processo de desmaio, por exemplo, né? Você dá aquele pulo. Então, a partir daí já pode ocorrer uma saída. A partir desse momento que é parcial, né? Como é que você faz se manter consciente nessa hora? Existem vários processos. O principal dele é consciencial. Estudar, perceber, praticar, reconhecer o momento X, que é concentração e percepção. Mas, quais são os paliativos? Trabalho energético. Se você cuida das energias, fica um pouco mais fácil, não sair lastreado. Porque o que é trabalhar as energias? É conseguir manter-se mais ou menos desperto por mais tempo, sem aquela coisa densa. Porque você vai conseguir até ficar um pouquinho desperto, mesmo com energia densa, que é o caso da catalepsia, sem trabalho energético. Mas se você não faz um bom trabalho energético, você apaga mais rápido. A aura fica mais densa, você nem consegue sair daquele processo gelatinoso. É bastante conhecimento nesse aspecto, né? Então, quando você trabalha energia, fica melhor o processo. Então, quer dizer, se você sair em catalepsia ou ficar dentro da faixa, não vai apagar tão rapidamente mais. Vai conseguir sair sem aquela energia toda ao redor de você.
vai conseguir pensar com mais clareza e se afastar do corpo sem ser puxado mais rápido, né? Sem cair num sonho onírico, e principalmente as visualizações do dia a dia, as irradiações mentais de espíritos suas, os processos de assédio, de vampirização, tudo isso é levado e tirado, aliviado no processo da esterilização, mais absorção, que é a repercussão, a reorganização da aura, o realinhamento dos chakras. Isso tudo causa um maior centro, um maior equilíbrio, maior concentração e sintonia com os mentores. Então vale a pena. O paliativo é importante, que é trabalhar as energias, mas não adianta só fazer isso sem processo consciencial, que é a capacidade de você se manter maduro na hora da saída, equilibrado, disposto, né, forte, feliz, né, dominante na situação, porque está estudando, está pesquisando, está bem espiritualizado. A sintonia é mental e não energética. A energia é a repercussão da boa mente. Aí vai conhecimento, que só a coisa aí, né? O Ju Sabino, dá até uma música, né? Vou fazer uma música. O Ju Sabino não quer sambar. Canta aí, a música é minha também. Legal, Saulo. E minha pergunta volta a ser energias, mas não técnicas ou algo assim. Queria saber mais sobre a energia do corpo físico. Como eu posso ajudar alguém no corpo físico com a minha energia física? Como eu posso passar para uma pessoa encarnada? É possível? Porque, sim, claro, o passe. E outra coisa, isso conscientemente. Mas uma coisa muito interessante que eu falei agora há pouco é o processo da vampirização natural. Não se preocupe que tudo que vai volta. É a lei K, é a lei do que a gente tem aqui, né? Então, quando você está perto de uma pessoa, digamos que você esteja muito bem internamente, está se cuidando energeticamente, tem bons pensamentos, então seu magnetismo, a sua assinatura energética fica legal, porque você se cuida, né? Você tem bons pensamentos, tem intenção de cuidar, então está sempre se cuidando. Então, quando você chega, só de chegar perto de alguém, isso já é um passe, sabe? Só de você se aproximar, você já está, porque a pessoa necessitada, ela já vai puxando a energia de você, é natural isso, né? Esse processo faz parte. Agora, conscientemente, você pode trabalhar, isso aí precisa um pouquinho de estudo. No centro espírita você faz um curso de passe, né? No Jorei Center você aprende a aplicar o Jorei, o próprio Jorei. No Reiki, você praticando só o nível 1 já, aprendendo alguns símbolos, você já aprende a passar energia. Se você for no taoísmo, você vai aprender, tem uma técnica lá que também é transmissão do Tao em todos os lugares, até nos próprios centros de Umbanda, você vai ter um tipo de processo de passe, de limpeza, que você pode fazer consciencialmente. No IPC, por exemplo, nós fazíamos isso sem, é um processo, tudo é estudo, né? Mas lá você consegue fazer sem que a pessoa perceba que você está fazendo. Isso seria, muitos fariam uma prece. Quando você não quer atingir diretamente, você faz uma volta, pede ajuda a alguém que faça o processo por você. Mas você está vendo que a pessoa está precisando de ajuda, você sem precisar impor as mãos nem nada, você se concentra, pensa em coisas positivas, né? Solicita amparo e começa a transmitir energia, né? Sutilmente, bem calmamente. Então, todas essas coisas pode fazer. Agora precisa maturidade, compreensão, de respeito, de ética, de moral, para que você saber que ao fazer isso, você também mexe na energia da pessoa e pode mexer inclusive em espíritos que estão perto dela. Então, sempre é importante ter um bom conhecimento espiritual. Não é nada de complicado, nada disso. É que você está mexendo com energia, vai mexendo com a pessoa, você vai mexer na energia da pessoa. O fato de eu estar lhe falando isso também, eu posso estar nesse momento, a responsabilidade é a mesma, lhe mexendo na sua cabeça, mexendo nos espíritos que estão perto. Então sempre tem muita responsabilidade, porque em tudo que nós fazemos há repercussão, boas e ruins, é natural. A Patrícia morreu por e-mail, já lemos o e-mail da Patrícia Amarela. Aline Freitas: dentre muitas perguntas e dúvidas, queremos que você falasse sobre clonagem. Vixe Maria, Aline, chuta que é macumba. Eu peguei uma flecha e falei, vou matar o Sal agora, né? Vou dar uma flechada nesse safado, que ele sumiu, agora ele vai ter que dar um jeito. Sabemos que o mundo espiritual nas trevas há clonagem para fazer o mal, como fala o livro de Robson Pinheiro, Senhores da Escuridão. Lá é usada para o mal, para o nosso plano. Seria possível ter essa clonagem? Acho que isso me fez entender clara. Tá claro, grato amigo. Eu quis falar da clonagem sob o aspecto. Você está falando, eu não entendi direito a questão profundamente, não. Deixa eu ler de novo aqui. A clonagem para fazer o mal, como fala o Senhor da Escuridão. Está falando da clonagem no sentido de você utilizar a clonagem física, claro, né? Lógico.
Ninguém vai clonar plano espiritual, corpo espiritual. Vou clonar esse plano espiritual aqui, chega, agora eu vou dar uma de Deus, né? Não rola lá, né? Olha, a clonagem, eu vejo simples isso, viu? Eu acho que nós estamos caminhando para uma evolução aí. Mas não só no processo de você clonar um ser, mas de você, desde o momento da concepção, começar a criar. Porque é simples, a gente não está fazendo nada mais nada menos. A clonagem, acho que quando você pega o núcleo da célula e coloca dentro de uma outra célula, uma coisa parecida dessa, né? E ali a célula acaba pegando a identidade da outra, inclusive a idade. Apesar de ser mais nova, a pessoa nasce com a mesma idade daquela outra célula, do outro princípio que estava ali, né? Ela tem 10 anos, mas se eu tivesse 20, teoricamente ela também teria 20 anos, mesmo estando bem novinha, né? E a clonagem por mal seria fazer soldado, fazer pessoas perfeitas para a guerra. Olha, se você parar para pensar, vamos pensar simples, todo o processo de evolução que nós tivemos aqui, que caiu na mão do homem, porque o que é o homem agora? Eu falo muito isso, e eu gosto de pensar assim, o que é um homem não é nada mais nada menos, se você pegasse agora e desse um pouquinho de inteligência a um leão, só um pouquinho só, porque o bicho é ruim, a gente pensa que leão é bonzinho, ele no seu processo instintivo, ele come, ele não quer saber quando ele vai comer o cervo ou não sei quem lá, se tem mãe, se tem pai, se tem filho, ele cai pra dentro, meu. Ele, todo mundo, e acabou, e pega os mais fracos, que os filhinhos, sem pena nenhuma, instinto. Se você desse um pouquinho mais de inteligência para ele seria pior, seria o mesmo leão, continuaria atacando, só que com mais presença. Agora ele ia pegar mais e ia juntar. Não, vamos fazer o seguinte, vamos juntar para 10 dias, por vez de a gente ficar caçando todo dia, a gente junta para 10 aí, arruma, descobrir que com sal a gente consegue manter. Então não quero nem saber se vai sofrer 10. É o mesmo homem, é esse bichinho com um pouquinho mais de liberdade. Aí tudo que cai na mão desse ser que usa isso para inteligência, que é um ser desequilibrado, ainda ele faz merda. A clonagem na nossa mão no momento é maldosa e é utilizada como esses espíritos são pessoas que vão reencarnar, que desencarnaram em processo consciencial doente, que não doente porque está doente porque não sabe o que é certo, e bebê, digamos assim, não doente, mas criança consciencial. É importante que haja o escândalo, como falou Jesus, que haja, é importante que haja, mas ai de que por quem venha, quer dizer, nós vamos vai ser importante que essa evolução aconteça, mas quem errar nela vai pagar o seu aspecto, vai pagar a repercussão disso que está fazendo. Mas infelizmente foi através da guerra e de muitas situações que nós chegamos a determinadas tecnologias erradamente, porque o homem, na sua imposição de aprender, de evoluir, ele aprendia para prejudicar, mas mesmo assim ele estava aprendendo, né? É como se fosse o mesmo processo, o leão ia aprender para poder caçar mais e mais bicho para poder estar ali, se tivesse um pouquinho mais de inteligência. Com isso ele iria evoluir, aos pouquinhos iria aprender. A clonagem, eu acho é uma coisa bem profunda isso. A gente ainda passa pela fase do grande egoísmo, de que se o sexo não fosse legal, por exemplo, nós não iríamos procriar. Se o sexo não fosse prazeroso, que graça teria fazer filho, né? Porque o mundo está cheio aí, você acha que é porque o povo é caridoso? Chegamos a 7 bilhões de pessoas no mundo. Você acha que eu vou fazer um filho hoje porque eu quero receber um espírito de luz? É nada, meu irmão. Ninguém foi, abriu a perna ali, brincou tal para relaxar. Aí a consequência disso é um filho. É o fato, quero cagar nesse negócio físico. O que vai acontecer muito no futuro, eu acho que vai acontecer isso, que nós vamos começar a pensar assim, pensar em seres mais bem feitos, né? Porque naturalmente os espíritos que estão reencarnando já são melhores. E a capacidade intelectual da gente já está chegando para a clonagem. O que significa que, muito em breve, a necessidade, talvez a evolução faça isso com a gente. Se a gente começa a clonar, a necessidade sexual talvez diminua. Porque o que importa é o nascimento, é a vida perpetuar. Se a percepção da natureza, porque não é burra nem nada, né? Alguma coisa que controla, que fez esse processo da natureza, aprende muito rápido. Um ser que começa a sair da água, começa a criar perna, se volta, começa a voltar barbatana e começa um processo, cada geração que nasce o cérebro está mais avançado, é um negócio fantástico, né? Do mesmo processo que quando começarmos o processo de clonagem, o processo talvez sexual começa a diminuir. Como nós vamos sair do instinto, a gente começa a mexer mais no processo mental. É muito profundo. É necessário que exista o mal e vai existir. Cada um que fizer ele, por isso vai responder. Eu acho, né? Vai ter processo do mal, vai. Esses espíritos também vão repercutir, vão nascer, vão ter seus karmas, as pessoas que fizerem também. Contudo, a evolução do nosso mundo vai melhorar. Porque justamente a utilização disso vai fazer a gente crescer e muito.
nesse aspecto. Muito em breve nós vamos, mas não sei o que, porque o processo normal, o homem não é Deus. Qual é o simples processo? É como pegar uma semente e botar na terra, meu irmão. Ela vai nascer. Antigamente as sementes caíam por aí e nascia uma árvore. De repente um dia o homem percebeu que botar a semente na terra, botar água, botar luz fazia crescer. Mas ele está fazendo alguma coisa? A mágica da vida não é o homem quem faz. Você pode botar a semente, o máximo que você sabe é que vai botar ela ali, vai botar água e precisa de sol, precisa esperar. É a mesma coisa. Você pega o núcleozinho da célula lá, bota dentro, junta, sabe qual é o processo da semente na terra. Mas o processo do encanto, das coisas se enraizando por dentro, o homem está muito longe, meu. O homem mal consegue fazer um robozinho andar direito, meu irmão. A gente vê uma besteirinha que a gente faz aí, já acha que é um avanço retado. Não é nada isso. É bem profundo. Priscila, eu achei ótima ideia. Bom, a minha pergunta não foi Priscila Belstiquinte. Meu irmão, uma mulher importado aqui, meu irmão. O nome da Priscila dela é com Y, com 2L, Belstiquinte ainda. O nome desse está fazendo sucesso. Eu não queria falar exatamente sobre projeção, mas eu sempre sinto em lugares ou mesmo em casa vibrações no topo da minha cabeça, né? Eu acho que seria porque tem alguém perto de mim. Pode ser sim. O processo energético a gente sente muito na cabeça, não tanto da nuca como você sente, sim. Também eu sinto, peraí que eu me perdi aqui. Eu acho que seria, ou talvez porque meu chakra coronário está mais aberto. Você acha que significa que eu devo fazer técnica nessa região? Seria normal. Queria saber se você já tem a sensação de treinar alguma técnica de ficar de ponta cabeça. Assim, essa ficar de treinar uma técnica de ficar de ponta cabeça é o Trendelenburger, né? Trendelenburger extrafísico, que é quando o corpo todo sai e fica só a cabeça assim. Eu já tive muito isso, né? É fantástico. Nunca já teve, né? Você acorda, deixa eu mostrar aqui. A pessoa acorda, fica essa cabeça aqui dentro. Isso tudo aqui fica para cima, então você fica assim, ó. E balança e faz assim, vai para baixo. Fica assim às vezes, ó, com tudo para baixo, só a cabeça aqui vem. Aí daqui a pouco volta de novo. E tem também o torvelinho, que quando você sai, roda, levanta, vem, volta de novo. É uma coisa fantástica. E sobre a sensação, sobre o que você falou aqui, né? Essas vibrações são comuns, são repercussões dos seus chakras, elas são positivas sim. Continue treinando, praticando, não quer dizer nada demais, pelo contrário, quer dizer uma boa sensibilidade. Pode ser uma sinaléptica. O que é isso? Sinaléptica parapsíquica, que é a capacidade de percepção espiritual sua. Pode ser que você perceba que você tenha essa repercussão, por exemplo, eu sinto alguns chakras, sinto os chakras perto do nariz, né? Sinto alguma repercussão no frontal e arrepios característicos em todo o corpo. Quando eu sei que tem espírito perto, é batata, não falha, né? Então pode ser sim isso, dá uma olhadinha. O Leonardo Pedro: gostaria de saber porque quando eu estou relaxado, tentando me projetar, quando eu vou pegando sono, começa a vir pensamento, às vezes barulho no quarto me faz despertar novamente. Barulhos que só ocorrem quando eu vou pegando sono. Também sempre sinto alguma parte coçando às vezes o ouvido. Isso é normal. Rapaz, a coceira é uma desgraça. Desculpe a palavra. Que negócio miserável. Você chega todo bonitinho, não coça nada. Somente depois de tomar banho, né? Porque depois de tomar banho o pessoal fala, sai aquela nossa proteção natural, que eu falo sempre, do cascão, né? Aí começa a coçar tudo, meu irmão. Tá relaxado lá, é impressionante. Processo energético e principalmente, se você pensar que vai coçar, começa a coçar. Miserável isso, coça tudo, né? Isso aí faz parte, pode coçar mesmo, não tem problema, levante, coce, importante não ficar assim, porque se você não coçar, meu irmão, piora a miséria, porque começa a coçar tudo quanto é lado, dê um relaxe nesse aspecto, não é isso que não vai fazer você sair do corpo, é importante relaxar, não se mexer também, mas uma coçadinha ali faz, né? E esses barulhos que fazem despertar, deixa eu ver. Começa a vir pensamentos, é normal, né? Você não lute contra os pensamentos, né? Quando você vai começar a pegar no sono, você pode ser devaneios. Os devaneios fazem parte. Quando você começa a perder a consciência, começa a vir pensamentos qualquer. Isso faz parte também do processo da projeção. Você tem que entender que o seu corpo vai começar a adormecer e com isso vai levar um pouquinho a consciência para ali. É o ponto X que nós falamos, em que a consciência cai e passa para o corpo, começa a descer. Aí ela começa a não conseguir atuar ali porque você está cuidando dela, então ela passa a querer atuar, ela vai para o corpo mental, o corpo astral, perdão.
né, que também é mental, né? Mas nesse caso ela passa a atuar mais do corpo astral. Então é aí que o corpo dorme e você fica. Isso é um ponto X. Esse ponto precisa de trabalho, de cuidado, de pesquisa, de convívio para poder chegar a compreender ele. É bem chatinho, viu? Nem sempre é possível, mas você vai perceber que quanto mais treinar, melhor vai ficar. Esses barulhos são normais. Quando você está muito concentrado, você faz isso aqui no quarto, ó, é um barulho, se assusta tudo, treme tudo, gela tudo, tenha calma, o coração dispara um pouquinho, faz parte. Volta a respirar, volta a acalmar, relaxa e volta para o momento. Porque você está em processo de concentração, principalmente você sabe que vai entrar no mundo espiritual, que pode ter espírito no ambiente, isso deixa a gente um pouco tenso, né? Isso é normal, sempre vai acontecer, né? Eventualmente isso vai tomar susto, isso faz parte, é questão de convívio. A Fabiana, filha da luz, e mais uma vez pergunta se é programado para um espírito reencarnar, como fica o caso de mulheres que fazem fertilização in vitro, né? Bebê de proveta, certo? Já que é um método totalmente humano e artificial para um filho. Seria talvez por isso a grande dificuldade de uma gravidez com essa técnica, devido à programação não está para aquele momento? Eu acho que a dificuldade para essa técnica, sinceramente, é a nossa falta de preparação para ela. Porque o processo é simples. Há um grupo espiritual que trabalha no encarne, certo? Esse grupo espiritual ele é treinado basicamente para fazer o processo de encarne, certo? Em muitos casos, eles não estão ali para julgar como vai ser esse processo. Se a gravidez é planejada, se é um estupro, não. Eles trabalham no processo da reencarnação. O processo da evolução do espírito como consciência das pessoas é muito mais profundo do que o sofrimento que nós enxergamos. O sofrimento faz parte da nossa evolução. Inclusive o sofrimento é criado para a nossa evolução. Ele não é, eu vou sofrer, que horrível, não. Lógico que vai. É justamente isso que vai fazer a gente crescer, certo? Então esses espíritos são doutrinados a fazer, ensinados. Médicos não são frios, não. É uma lei. E contra a lei não dá para você contra. Para fazer o processo. Então, o processo de bebê de fertilização, processo de clonagem, tudo isso, há encarnação. Há o processo de fecundação, há o processo de medicina espiritual trabalhando em cima daquilo, ajudando o processo, que isso é uma evolução, né? É uma compreensão de evolução, né? Porque o que é uma máquina com outra máquina? O corpo é uma máquina de carne com outra máquina, sem essa de misticismo, de religião, de Deus não permite, pelo amor de Deus. É uma máquina física com outra máquina física aqui. Se você pegar aqui o esperma, o útero ali com o óvulo, fizer aquela coisa direitinho, na hora certa, do jeito certo, o negócio vai nascer e acabou, né? Goste, tendo ciência ou não, porque cada vez que você vai lá um molequinho de 3 anos com a menina de 3 anos, faz engravidar, meu irmão. Então o processo é simples, é o mesmo processo. No processo da fertilização, tiver que acontecer, vai acontecer desse jeito, enfim, pelo princípio natural da vida. Os espíritos vão estar continuando o processo deles ali. Eles estão preparados para isso, esperando a nossa evolução. E tem muito mais coisa por aí, né, acontecendo. Nós estamos passando agora por um processo energético, como o processo das células tronco, né, de refazer órgãos, de curas de doença. Nós também estamos chegando na fase de evolução em que o karma está diminuindo nesse aspecto. Por isso estamos chegando nisso, na capacidade da renovação. Por que não ser uma máquina? Né? Um espírito nasceu na máquina, ninguém agora não vem com esse problema. Tem várias informações disso aí. Quando a gente chegar num ponto de melhora, nós vamos estar moralmente já mais evoluído. Nossa ética espiritual vai estar mais avançada. Uma coisa vai puxar a outra. Aí é tudo muito simples. E não tem essa coisa toda, esse meio da religião falando que não, porque Deus tal. O processo da evolução é muito simples. É uma lei. E no momento a nossa capacidade mental é muito pequena de compreensão e evolução para inclusive esses procedimentos que estão feitos. Cacá da Mota, nós temos com quantos? 54 minutos. Gostaria se você falasse sobre o desdobramento acordado, tipo apométrico, e o desdobramento do sono, né? A Cacá da Mota, né? Cacá. Obrigado, tal. É um processo de certa forma mediúnico nesse caso. Não que a saída do corpo seja mediúnica, mas no caso da apometria, você está trabalhando no centro em que você sente os médiums, né? Chamam médiums, né? Os que estão saindo do corpo são induzidos magneticamente para aquilo.
né? E há uma indução pelos mentores através de um processo mais profundo, que é um trabalho mais sério, né? Um trabalho preparado. Então ali os médiuns sentam e saem do corpo ali. Não necessariamente toda vez sai completamente, às vezes é um processo energético, né? Mas há também a saída total, em que é feita a indução. Nesse processo são mentores quem fazem, eles têm essa força assim de fazer, né? Eles ajudam. Claro que há ali a preparação da pessoa que tem mais estudo, tem já uma preparação para isso, ou mesmo que não tenha nessa vida, já vem de outro lado para isso. Então o desdobramento nesse caso acordado, que a pessoa senta e sai, é indução magnética. Energia é fogo, meu irmão. Eu sei porque já aconteceu comigo algumas vezes, assim, não necessariamente assim. Aconteceu de deitar, meu irmão. Os caras são, para não falar um palavrão aqui, dose, meu irmão. Você tá deitando, você nem deita. Eu chegava e deitava assim, ó, relaxava 1 minuto. É uma energia monstruosa, meu irmão. Eles pegam você e puxam. Acabou. É que nem desencarnar, meu irmão. Pá, tira. Mas tira, não é agradávelzinho não. É forte pra caramba, velho. E puxam e acabou, meu irmão. Não tem essa conversa não. Eles têm essa capacidade. O mentor, quando quer, faz, sabe? E quando é para trabalho, eles fazem. Mas por que não fazem com todos? Porque não estamos preparados. Porque não estamos preparados, que eu falo, maturidade, de busca com seriedade, ética, moral, equilíbrio emocional. Nós somos uma merda emocionalmente falando. Nós somos extremamente apegados a besteiras, ligados a coisas que no fim das contas não vão me levar a nada. E o mentor sabe disso. Então eles escolhem a dedo as pessoas que eles vão fazer esse trabalho. Então esses trabalhos mais sérios são feitos, e é como tem que ser feito, eles induzem mesmo. A indução magnética de mentor, meu irmão, sai de baixo, ele puxa qualquer um do corpo a hora que quiser. Não fazem por ética, por respeito, mas naquela hora ali, tudo preparado, puxa, que é uma beleza, né? E o desdobramento do sono, que você fala o que a pessoa dorme e sai, o processo é o mesmo, né? A diferença é que nesse caso você pode induzir por si mesmo. O processo, auto-induzido, o processo de saída do corpo por si só é o que nós fazemos. É raro, é complexo, é difícil, porque nós não temos esse domínio energético nem consciencial todo. Então a dependência dos mentores são inevitáveis, né? Também sem trabalho como esse. O Fernando ressalta a pergunta do Leonardo: já aconteceu comigo relatos de colega, tal, já respondemos, não? A Michele Cristofolini: gostaria muito de saber sobre sonambulismo. Quando a criança levanta diariamente da minha cama para conversar com meu papagaio na adolescência, quando criança ela levantava da cama diariamente para conversar com o papagaio. Legal, né? Serenou mais ainda, né? Me levantava da cama para conversar, e hoje acordo da cama e vejo animais a me observando e caminhando no meu quarto. Interessante que acordo, mas leva alguns minutos para eles sumirem. Não é como é antes, mas é muito real. Esse papagaio existia? Seu ou também era uma? Porque há sim. O sonambulismo, eu não diria necessariamente que há pessoas sonâmbulas que enxergam espíritos. Há pessoas sonâmbulas que fazem tudo, vão comer, inclusive as horas que fazem as coisas erradas, né? Principalmente comer, né? Até um processo de fuga nessa aspecto. Há sonambulismos que saem plasmando ou criando, não necessariamente somente espiritual, mas que acaba sendo também, né? O processo de criação. Agora eu acho bonitinho você levantar para conversar com um papagaio, uma coisa super evoluída. É muito melhor de você levantar para ouvir Reboleixo, Moranguinho do Nordeste, de repente você levantar para dançar pagode. Muito pior seria, né? O papagaio, se enforcar o papagaio também não ia ser uma coisa muito agradável, né? Agora, curioso, porque eu nunca estudei muito, já vi alguma coisa por contato com o assunto sobre sonambulismo. Mas há vários processos do sonambulismo, né? O sonambulismo é como se você tivesse um estado de nível de consciência em que você levanta meio que hipnotizada, ou meio que hipnotizada por visões ou por reações, ou como se fosse um processo assim, inconsciente bipolar, né? Em que a pessoa levanta como em outra personalidade às vezes,
Inclusive há casos de pessoas que saem, que tem que trancar a casa, tem que fechar porque elas vão para a rua e tal. Há muitos estudos sobre isso aí. A ciência tem uma profunda pesquisa nesse aspecto, né? Eles têm medicações que fazem com que o lado cerebral não chegue a tanto, que elas consigam ter controle mais nesse aspecto, e através de hipnose também, para entender os processos mais profundos desse acontecimento. Eu não posso dizer aqui o sonambulismo astral. Eu até tenho um pouco de medo nisso, né? Porque muitas vezes eu estive fora do corpo, eu ficava com medo de estar sonâmbulo, porque o nível do acesso mental, e chegava perto de uma janela, eu não pulava, meu. Se fosse real, me esborrachava assim uma vez só, né? Pá, né? Já acabou de lá embaixo, né? O que aconteceu? Suicídio? Não, né? Achei que ia voar, né? Não voou, muito espiritual, né? É bem profundo isso aí, profundo mesmo. Acho que tem que, nesse caso aqui, eu acho que a pergunta vai mais pro cunho aqui até do estudo cerebral, né? Como fica a pergunta que eu faço é como é a consciência nesse aspecto, o que ela sente, como ela reage. É uma pergunta interessante para a gente estudar, uma pergunta muito legal para todo mundo aqui, porque eu falo que eu não sei porque eu não sei mesmo, né? Tem coisas que nós não sabemos, a gente pesquisar junto, né? Como é esse processo, né? Você levantava para falar com o papagaio, começava a ver cachorro, bicho, batia muito. Eu por exemplo, eu vou lhe falar, em catalepsia, eu sabendo que estava em catalepsia, começava a perder a consciência, meu amigo. Eu já falei, eu já bati papo com porco um tempão. Porco respondia, eu falava com porco, era uma conversa massa, meu irmão. E o porco falava de música comigo nessa época. Esse porco, eu tenho esse relato, né? Ele falava, essa nota aí tal, porque dó com 7 aumentado, porco inteligente do caraca, meu. Pensa num porco desgraçado, meu. Tinha isso. Agora depois sumia também, né? Quer dizer, o processo da inconsciência meu ali, porque era como se fosse um sonâmbulo. A diferença é que eu estava travado na faixa de atividade, na catalepsia, não conseguia nem para lá nem para cá, então aquela coisa me amortecia, eu virava um verdadeiro sonâmbulo ali, né? Cheio de plasmagem ali. Talvez você estaria com o corpo e plasmando tudo também. Espiritualmente seja isso que aconteça. Vamos lá. O Marco Renato, aproveitando e inaugurando as perguntas, tal, nessa semana no grupo espírita disseram que já nascemos com energia para viver os anos que programamos. Tipo, se eu escolhi viver nessa encarnação por 81 anos e 4 dias e 6 horas, venho exatamente com essa energia. Mais ou menos assim, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, sim. Mas que coisas erradas como beber, fumar, vão consumir energia, perfeito. Quem falou isso? Perfeito. Programado, sim. Exatamente. Sua energia vital, não é através da energia. Os teus chakras, eles são parte da energia, ficam no corpo energético, né? São feitos para drenar essa energia consciencial, o ki, o prana, tal, de energia imanente, por um certo momento, né? E até ali ele vai já como se fossem os órgãos. Os órgãos têm um tempo de vida. Alguns órgãos menos, outros mais, não aguentam muito. É o mesmo processo. O processo energético ele tem um tempo. Ele tem um tempo para acontecer. E quando termina esse tempo, agora através da bebida, através do fumar, o desequilíbrio, isso aí é sempre normal. O desgaste do mundo faz parte. Não quer dizer necessariamente que, por exemplo, até o ar que nós respiramos pode diminuir ou aumentar a quantidade de tempo que nós vamos viver aqui. Então você vai viver 81 anos, digamos que se você perder até 10% dessa energia vital, com equilíbrio entre beber um pouquinho, a respiração ali, não tem karma nenhum, né? Mas a partir disso, por exemplo, você extrapolar um pouquinho mais pro lado de lá, sabe? Vai já gerar uma reação no seu campo energético. Onde é que fica essa reação? No campo energético também, no processo energético, no processo psíquico, que é a mente com todo o resto, né? Então aquilo fica gravado em você, então vai repercutir para você também, né? Como o caso de muitas pessoas que vão ter, você vai ter pouco tempo agora, se você vai só completar uma existência que você diga, suicidou-se, sei lá, aí vai nascer só 20 e poucos anos, vai repercutir reação X, mas não vai ficar muito também não, vai só para compreender. Por quê? Não é para compreender só por isso, não, é porque uma lei está assinada em você. Se é igual para Y, não pode ser diferente para você que é X. Então você vai ter que nascer um tempinho, vai passar por essa coisa, certo? Às vezes você nem tem essa consciência, porque dependendo do tipo de sofrimento, você nem
tá bem mentalmente para perceber isso. Então já nasce e passa os 20 anos, 30 anos naquele sofrimento, às vezes com problema nas pernas, às vezes com problemas consciencial, às vezes problema mental mesmo, né? Então vai passar um tempinho lá, ninguém entende porque o miserável sofre tanto, porque que nasceu enquanto tudo é normal, o cara sofre só o capeta, aí repercute e depois com tanto tempo ainda morre por alguma complicação, alguma coisa que aconteceu no meio do caminho, ainda desencarna. Aí a compreensão da gente é muito, muito limitada nisso, parece um Deus injusto, mas na verdade aquela consciência só está ali vindo resgatar uma própria paz para o seu interior, de compreender determinadas coisas, não é por maldade não, porque o sofrimento é uma regra que foi feita não por acaso, para fazer a gente aprender. Vamos lá, caraca, respira, mano. Tem pergunta que só o diabo aqui. Vamos lá. A Marcela Olivetti. Quando eu volto de uma projeção em que estava sendo assediado ou atacada, mesmo com os olhos abertos, por alguns minutos continuo vendo na minha tela mental o rosto das pessoas que estavam na projeção. Não entendo o que é isso, é normal. Meu irmão, se você só ficar por alguns minutos, massa. E quando fica 2, 3 dias, 4, 5 dias? Já passei por assédio, mas eu fiquei um mês sem querer sair do corpo, né? Eu não estava preparado, né? Às vezes entrar 30 negros no teu quarto, meu irmão. Capaz que você abre o olho ali, acontece, né? Principalmente quem faz trabalho de espiritualidade eventualmente sofre assédio na vida, na parte emocional, na parte sentimental, na parte do trabalho, diabo a 4, né? Faz parte. E fica aquele mensagem, assim como uma experiência bonita, como nós falamos agora, fica semanas também na frente da gente, dias, saudade, de lembrança, com o tempo ela sai, sabe? Repercussão emocional. Fica mesmo, você vai inclusive continuar sentindo um processo energético, às vezes você vai dormir, é tão forte que volta a ter a mesma projeção, o mesmo tipo de sonho, o mesmo tipo de lembrança, por causa da sintonia, da conexão. Então é bem comum isso é natural, faz parte, é repercussão nossa mesmo, repercussão energética, mental, faz parte. Gustavo Ares. Aê, nós estamos bem-vindos à RVA, a rádio, é uma graça, esse povo é uma graça. Tarcísio Souza. Tive 2 experiências bem marcantes para mim. Uma delas estava numa rua no cemitério, aqui mesmo na minha cidade. Encontrei um suposto espírito amigo. Ele tinha uma aparência que me passava segurança, se vestia de branco. Logicamente, eu nunca havia lhe visto. Mesmo encarnado, eu pedi ajuda a esse amigo que me pudesse tirar um outro do corpo. Ele me disse que precisaria de mais energia negativa. Isso me deixou intrigado. Logo depois, como se eu tivesse assistido a cena, veio um amigo meu local estranho, totalmente estranho. Postei essa experiência no fórum do Ivo e disseram que era vampirização. Eu me perdi um pouco de lucidez e tal, rapaz, ó. Não quer dizer que foi vampirização, sim. Pode ser um espírito, uma alma cebosa astral. Ele pode ter falado alguma coisa, você ter lembrado outra também. Você já parou para perceber? Ele vai, eu preciso de mais energia negativa. Ele pode ter falado outra coisa. Você pode ter aspecto, ele pode ter falado que precisa de energia mais densa para isso. Aí eu concordo com ele. Ele pode ser tão sutil que ele tenha dificuldade de achar energia densa, que a energia pouco densa não é ruim não, mas palpável para poder fazer um projetor sair do corpo, por exemplo. Não necessariamente foi vampirização, pode ter sido também, né? Ele pode te perturbar para falar assim que não, vou sair por energia negativa. Quer dizer, negativa na compreensão dele pode ser não sutil. Negativa pode ser denso. Isso aqui pode ser negativo, por exemplo, né? Eu pego, né, um sutil. Então eu preciso de coisas mais palpáveis para conseguir tirar uma pessoa do corpo, né? Vai depender do que você sentiu. Se você sentiu que ele estava tranquilo, tal, te passando. Às vezes os espíritos são bem inteligentes, eles passam assim. Mas eu não posso falar a sua projeção, o que foi especificamente. Só você pode, através do que sentiu em relação a ele. Agora abre a possibilidade, né? Tudo é assédio, sabe? Pode ter sido vampirização, se foi, nada mais que normal. Rafaela Luti. Conexão corpo físico e espiritual. Nem sei como explicar essa minha questão, mas já estava um bom tempo pensando sobre isso. Outro dia estava projetado e ao mesmo tempo que estava com o corpo astral longe da minha casa, sentia meu corpo físico na cama. Dupla visão, a sensação de estar em 2 lugares ao mesmo tempo no sentido da projeção, né? Não no sentido da clarividência. Isso é muito comum. A gente fala no curso intermediário, eu acho, né? É a sensação de quando você está mesmo longe distante, você consegue ver os 2 corpos ao mesmo tempo. É comum. Bem comum. Não é a primeira vez que isso ocorre. É porque chama um pouquinho de ambiguidade. A sua consciência, ela não tem velocidade, ela não tem limitação de velocidade.
ela vai utilizar o corpo astral, o cordão de prata, para ir rapidamente. Portanto, você pode utilizar o cordão de prata para clarividência viajoura. Você pega o cordão de prata, sai, mesmo sentado, relaxado, você pode fazer você enxergar. Tem vários testes que nós fazíamos na época no IPC, em que eu sentava numa sala, as pessoas sentavam na sala para tentar enxergar o que estava na outra. Relaxava, respirava, tal. Teste de clarividência viajoura. Então a consciência se movimenta através das suas energias. Então ela pode estar tão rapidamente se movimentando, ou expansão, que ela pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Dá a sensação clara disso. Então eu fiquei pensando que a ligação entre o corpo físico e o espiritual, o cordão de prata, permite uma certa consciência nesses dois corpos. Perfeito. Por isso eu tenho a sensação de estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Mas é perfeito. Eu não posso falar nada aqui, só estou... A consciência fica fora do corpo e dentro. Podemos dessa forma sentir os dois que sabem manipular. Se você souber mais sobre isso, sim, pode, né? Legal, é isso aí. É confuso porque você está acostumada com um ponto. Nós estamos acostumados com um tipo de centro. Nós estamos acostumados, por exemplo, com começar e terminar. Se você falar você que nunca começou, que nunca terminou, a gente começa a pirar aqui o cabeção, né? Se você fala que você pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, você não consegue compreender. Se você fala, por exemplo, você só consegue fechar um olho seu, você diminui o ângulo. Se eu fechar os dois, você não vê nada. Se eu abrir os dois, você vê um pouquinho. Se eu te falasse que você enxergava para todos os lados, você não entende o diabo desse. É o mesmo processo. O processo não entende por quê? Porque o cérebro nosso, ele não conhece isso. Ele não tem esse conhecimento. Você não consegue processar essa informação. No mundo espiritual você já consegue. Lá fora, se você expandir mesmo a consciência, você não vai nem ligar mais se está fora do corpo. A verdadeira expansão de consciência, você volta praticamente à sua consciência no mundo espiritual, às vezes até maior, né? Então quando você chega nesse nível, encarnar para você é que é a confusão. Agora eu estou normal. Estar normal significa, eu lembro dessa vida, talvez até de uma vida passada, eu sei que eu estava encarnado, que aquilo faz parte, eu expandi a consciência. Não tem nada de defeito. O normal mesmo é esse. Esse aqui é o anormal, né? Então a confusão é justamente porque a gente está acostumado com o anormal. A gente não consegue processar o que nós somos. Então a gente tem muito mais consciência do que imaginamos. O Jonas Vale, terroristas. Essa pergunta é breve e intrigante. Em muitos livros que leio, dizem a mesma coisa. O que importa é o nosso estado de consciência, o nosso bem-estar consigo mesmo, a desencarnar, etc. Logo, fica a situação de pessoas como terroristas, que são pessoas que fazem com a crença do cristão por bem para a humanidade, praticando atos. Se todos nós aqui fôssemos pessoas que acreditavam nesses atos errados, são cobrados por consciência delas mesmas. Pergunta retada. Arrepia até os cabelos do pé aqui. Olha, eu concordo com você. E até um ponto. Você concorda comigo que tem religiões que comem carne de pessoas, que pegam crianças e fazem rituais e acreditando estarem fazendo bem? Estão fazendo bem? Não, né? Certo. Você fazer Hitler, ele agia porque internamente ele tinha certeza que o judeu tinha a alma impura, tinha o sangue sujo. E por isso ele agia convicto que ele tinha que limpar aquela raça do mundo. Terrível. Mas ele tinha razão. Então, presta atenção nisso que é importante. Nós somos o quê? Bebês conscienciais, eu e você, né? Deixa eu acabar minha música aqui. Peraí que eu não posso perder o raciocínio. Vou botar qualquer uma aqui. Nós somos eu e você somos bebês. Nós temos muita compreensão das coisas. Perfeito? Beleza. Não podemos, entre aspas, pagar pelo que não compreendemos. Não pagar, mas devemos aprender. Devemos. Aí vem a ação da lei do karma com K. Irmão, tu não pode comer criancinha, carne, tô falando. Tu não pode fazer mal aos animais, sabe? Você é um bebê, você não sabe ainda. Botou o dedo na tomada, não é? Não pode fazer isso. Contudo, você vai voltar em situações muito parecidas com essas que você agiu para poder compreender o que sente seres naquela situação. Porque aí você vai entender futuramente que essa atitude é errada. Não é para punir, não. É para entender. Os terroristas que fazem isso, que fazem, inclusive esperando que tenham 40 virgens no céu depois, eles vão encontrar 40 virgens lá, meu irmão. Ou eles que esperem lá. O processo da karma com C é que, lasca todo mundo. Que é o karma, a capacidade de você me fazer mal e eu
como livre-arbítrio, que tem um animal um pouquinho mais evoluído, me defender, né? Reagir nesse aspecto em cima de você. Eu estou com o quê? 1h15 de fac. Um pouco mais por causa do vídeo do começo. E aí entra um processo de capacidade de você fazer mal aos outros como terroristas, né? A ação da divindade não vai punir uma criança, ela vai ensinar essa criança. Através da dor, sim. A dor é feita para ensinar. Acabou. Vai sofrer? Vai, com certeza. Não necessariamente vai parecer punição, às vezes nem sabe o que foi, né? Vai em compreensão, né? Para entender que determinadas coisas não devem ser feitas. Agora, dentro do padrão, Hitler, por exemplo, não vai ser miseravelmente julgado pela criação, pela divindade. Não. Era uma consciência limitada, dentro de uma concepção totalmente desse tamanho, né? Que precisava daquele aprendizado. Agora, o karma com C, que é a reação de todos aqueles seres, certamente existem, mas também são, de certa forma, aliviados. Em alguns casos, sim, alívio, mas não dá para negar que o assédio rola fortemente. Aí é obsessão forte. Mas o conhecimento é bem simples, a situação é simples de entender, complexa no sentido maior. Eu e você podemos agir de uma forma errada, continuando sendo crianças. Não quer dizer que justifica. A atitude não justifica. Nós não conseguimos entender um ser humano, por exemplo, você consegue ver agora, vem um urubu ali, pá, como o caranguejo leva. Que bonitinho a natureza. O urubu tem lá a consciência que aquele caranguejo tinha filhinho, que tem um bichinho no buraco ali se lascando, não tem ninguém para comer, não vai ter ninguém para levar o bichinho, um pedacinho do peixe que ele também tá levando de lá da praia. Ele não tem consciência, ele tá nem aí, meu irmão, cagando e andando para isso. O urubu só quer comer e acabou, ainda leva por dele lá, né? É bem parecido com o que a gente faz, né? Contudo, né, esse é um caso que não há instinto, né, quer dizer, que não há karma, porque ele só age dentro do padrão do instinto. O caranguejo não vai conseguir se vingar, ele nem sabe o que aconteceu, meu irmão. O ser humano já sabe. E aí ele retorna, não gosta. E cai para cima do outro, porque tem um livre-arbítrio, né? Também é dado a ele o livre-arbítrio. Então esse é o karma que pode acontecer também na reação desses caras. É uma ilusão. É uma simples ilusão, como tantas as outras. Não tem nada que é difícil de pensar aí. Saulo me comenta o Calil Martins Silva Moraes. Eu tô falando aqui, eu não tô dizendo que eu vou ler todos não. Acho que dá até para ler aqui. Vou terminar aqui essa lista do Face aqui e pedir pra Naná. Eu vou tentar botar esse negócio hoje numa amanhã, sexta-feira, tal. Agora é 00:30 já, né? Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Até fechou aqui meu bichinho aqui, ó. Deixa eu abrir de novo, pronto. Certo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Normal essas paradas aqui, 1h e tanto aqui, meu irmão. Eu preciso de mais de baiano, né? Comenta a relação entre mediunidade e desdobramento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode ser desdobramento? Pode ser mediunidade? Pode, já falo tantos aí nos áudios, né? A mediunidade é a capacidade de eu ser intermédio de uma comunicação. A pessoa me fala uma coisa aqui agora, por exemplo, eu vou e falo para ela lá. Eu fui um médium. Me fala uma coisa aqui. Tá bom, fica aí. Médium. Então eu posso ser médium? Posso. Sair do corpo, pego a informação, trago de volta. Mediunidade. Beleza? Simples assim. Uma apometria pode ser mediunidade? Pode. Na hora que eu estou sentado ali, saio. Agora eu saí do corpo, a mediunidade é a capacidade de um espírito me passar a informação. Agora também é anímico. Eu faço porque quero. Eu consigo sozinho. Para eu escrever uma carta espiritualmente, eu preciso de um espírito. Então é mediunidade. Para eu falar aqui a psicofonia, eu preciso de um espírito. É mediunidade pura. Se eu falar sem espírito nenhum, é animismo. Então é mentira, né? Agora a projeção ela tem a capacidade de ser mediúnica e anímica. Anímica na capacidade de que eu faço por si só, saio e não trago informação nenhuma. Fiz por si, não tive nem ajuda espiritual. Agora eu posso sair, ter o envolvimento da minha saída, eu tenho uma ajuda espiritual nesse processo da saída e depois trazer uma informação. Aí seria uma mediunidade, a capacidade de eu ser médium, intermédium de alguém. Então é simples. Nosso amigo Cleiton Mendes, daqui do Recife, ó, uma tocona aqui, meu amigo, pensa aí, né, de soldado, bate continência, minha filha. Vamos lá.
O brother, tenho certeza que já tem um pouco mais de 10 anos. Como é, rapaz? Que já tem um pouco mais de 10 anos. Isso mesmo, 10 anos que eu tenho um problema. Fiquei preocupado aqui contigo, irmão. Eu li errado aqui. Tenho certeza que eu tenho mais de 10 anos. Eu falei, eu espero, irmão. Tô sonhando de boa, sem consciência. De repente, entre catalepsia e início, eu sinto alguém me agarrando. Uma agonia danada, como se fosse cócega, sei lá. Pode ser seu namorado astral, mano. Eu pego no pé dele que é amigo meu. Quando você sai do corpo, é meu. Agarra logo, esse soldado é meu. Tô no exército lá, né? É sempre assim, que pode ser isso? Um chato acoplado na minha hora, mais de 10 anos. Um amor, meu irmão. Amor profundo, para sempre, duradouro, além desse mundo, amor além da vida. Você tem um namorado em todas as dimensões, cara. É bonito isso. Ou simplesmente vem tirar onda quando eu tô dormindo. Isso me perturba e me faz acordar em calafrios mais de 10 anos, brother. Eu era criança e já tinha essa bosta. Desculpe a palavra. Tô desculpado não. Pode falar, você pode tudo mesmo. Traumatiza qualquer um. Sem falar isso é uma sacanagem danada, porque vai me gostar de catalepsia durante a madrugada. E o pior, sempre tá uma microfonia direta aqui. Sempre que puder, quem eu via, minha mãe, meu pai e outra pessoa, eu amo muito, ou seja, não tem coragem de mostrar a cara. Meu irmão, é assédio, bicho. É homem ou mulher, bicho? Fala aí agora pra gente. Além de atacar só na cocotagem, né? Tem que ser plasmado. Eles fazem isso mesmo. Esconder o rosto. Quando você falou esconder o rosto aqui, meu irmão, é impressionante como esses... Sabe por que esconde o rosto? Porque o rosto é a parte mais difícil de ser plasmada. É a parte que você, quando olha nos olhos, ele perde, porque eles estão em desequilíbrio, né? Então, quando você olha nos olhos, eles perdem a capacidade de centro. Então, eles escondem o rosto. É muito comum. Só os espíritos mais centrados, os obsessores mais centrados, assim, digamos assim, mais profissionais do mal, que mostram o rosto. Eles escondem o rosto, com medo. Com medo de você olhar nos rostos e conseguir descobrir quem é, né? Ou não conseguir plasmar. Porque eles não estão tão bonitinhos assim, né? Rapaz, é assédio, viu? Eu acho que sim. Tem algum cabo aí que é apaixonado por tu. No bom sentido, irmão. Tem algum cara aí que você tá bem. Pense positivo, você não tá sozinho. Você é solteiro, tem um problema aqui dormir, vai ter um cabo agarrado a você, bicho. Ó, brincando, vamos falar sério, brother. É comum, cara. Assédio é uma coisa impressionante. Não fique se achando o pior, nada do mundo, não. Vá no centro espírita, cara. Vá dar uma olhada lá, procura, tem um Quinta de Luz aqui no Recife, tem o Nemo, tem o GAN, tem um monte de centro legal aqui, né? Tem outros por aí que eu não conheço, né? Federação, ali na Federação Espírita daqui de Pernambuco também, que faz um trabalho muito bacana. Faz um trabalho, rapaz, porque às vezes esses caras estão acostumados até a ouvir você falar assim, eu preciso de um trabalho mais intenso assim, mas vai lá dar uma olhadinha, o que você tem a perder? Nada, né? Procura, vai lá, eu quero fazer um tratamento aí de desobsessão, tem um cabo me agarrando de madrugada, não tá dando certo. Eu sei que eu não sou soldado ainda, não sem cabo, tem um cabo aí me agarrando de noite aí pelas que não tô gostando. Veja na esportiva, na brincadeira, que isso faz parte. Assédio, meu irmão, quando não é temporário, é assim, né? Fica aí 10 anos, né? Quando sair esse, vem outro, né? Mas é assim mesmo. Sai esse aí, que é dono do pedaço, daqui a pouco vem outro e vem. Assédio, quando você começa a tratar, você tem que ficar em vigilância por um tempo. Não quer dizer que ele vai sair, que vai conseguir. Mesmo depois que disser que conseguiram, que você sair do processo, a vigilância fica com 2, 3 anos em cima das suas ações, atitudes, que vêm de outras vidas, inclusive, né? Vê com calma isso. Isso faz parte, sim, faz parte da gente, infelizmente. Não tenho o que falar, não posso falar de onde veio, qual a origem, não dá. Como é o nome do cabo, rapaz? Josimar Wolfganger Crosarial. Meu irmão, que nome, irmão. Esse nome é importado mesmo. Já fiz essa pergunta, mas vamos lá. Taquicardia na projeção. Estava projetado na frente de casa, queria um pouco mais além e de nada meu coração começou a disparar. Acordei com o coração saindo pela boca e ocorreu novamente a catalepsia, o mesmo sintoma. Bom, agora vem a dúvida. Já ouvi falar em pessoas que morrem dormindo? Será que estavam passando mal? Eu já falei nisso, né? O taquicardia é uma reação do corpo, né? Um medo, uma reação de ansiedade, de susto, né?
você vai ter essa reação física e vai causar ataque cardíaco normal, o coração dispara um pouquinho mais. As pessoas que morrem dormindo, porque era a hora dela, irmão, não se preocupe, né? Porque ou morreu por algum momento, não quer dizer que seja nada a ver com a projeção, não. A projeção, você lembra que você sai do corpo inconsciente e tal. A consciência não vai te tirar da mão, vai desencarnar nem nada parecido, né? Já que a catalepsia não dá para se mexer, né? Não tem problema. No caso que se você entrar em ataque cardíaco, o corpo vai voltar. Justamente o corpo vai te fazer retornar naturalmente. Não precisa se preocupar com isso, não. A primeira coisa que eu fiz foi ir ao médico, exames e tal, mas meu coração está bala, zerado. É reação normal, não se preocupe, não se grile, não. É simples, o corpo é assim mesmo. Ele reage, tem que manter a maturidade, a calma, para você poder até conseguir sair do corpo e ver isso com naturalidade, sabe? O corpo reage às vezes. Reage porque você passa a reação para o corpo. Com uma falta de preparação, de maturidade, você fica com medo e reage assim, né? Vamos lá, o Fábio Henrique disse que chegou atrasado aqui, mais ou menos é 1 hora, mas vou falar o teu. Tô quase chegando no final aqui. Tem um que 1 hora, o FAQ de 1h25 já, 1h30. De FAQ puro. Como evitar ataque cardíaco nas mobilizações energéticas? E o movimento rápido dos olhos influencia na movimentação energética? É a mesma pergunta. Para evitar isso, tem que conviver. Tem que ter maturidade, tem que ter dia a dia, tem que trabalhar a energia todo dia, acostumar com sustos, saber que faz parte do processo, né? Agora, o movimento dos olhos, sim. O movimento dos olhos, na verdade, é uma muleta. Eu fazia isso, de vez em quando eu até faço. Você fica movimentando assim, fazendo EV, né? O olho vai junto, você fica fazendo assim com o olho também, né? Para poder ajudar. Eu fazia isso com a batida do coração, né? Quando eu me assustava, a energia voava, né? E fazia com os olhos. Por isso que tem a técnica completa com sonoplastia para não fazer isso. Mas é bem comum isso. Isso é um pouquinho de falta de educação energética ainda. Digamos assim. Se tem essa reação física, é porque é como se fosse um controle que você consegue encontrar um joystick, digamos assim. É bem normal, mas vai estudando, vai tentando que aos pouquinhos isso passa. Usa a técnica completa, a técnica lá que ela tem a sonoplastia ajuda. Bom, o Fábio, a última pergunta. Deixa eu respirar aqui. O Fábio Henrique Costa do Nascimento: eu estava praticando a técnica completa 4 na semana passada. Ao final dela, suas falas adormeci. Logo em seguida, despertei com meu coração super acelerado, chegando a latejar a veia em meu pescoço, como se tivesse corrido sem parar. Pensei que ia ter uma parada cardíaca. Sabe explicar o porquê desse sintoma? Reação, cara. Sei sim. Eu acho que aconteceu o seguinte com você. Tem pouco tempo que você pratica, né? O teu cérebro não está acostumado com as sensações espirituais que estão acontecendo. O que acontece é que você pode ter começado a sair do corpo, percebido que isso estava acontecendo, voltado bruscamente, porque o teu cérebro ainda não identificando aquilo, vê isso como um verdadeiro terror. E aí, sabe, porque você mexeu as energias, cuidou das energias muito, então o seu corpo astral vai sair mais facilmente, ainda mais que você está concentrado para sair. Como o cérebro também é um processo de educação, a maturidade e tal, consciência é um processo de educação, ele não sabe direito desses conhecimentos. E você vai voltar, vai reagir dessa forma. O medo, o ataque cardíaco é parte da imaturidade da gente. A maturidade não negativa, simples fato de imaturidade que a gente tem em cima disso. Bom, tô terminando, né? Peraí, cadê a musiquinha que eu comecei? Não, deixa eu botar a musiquinha aqui que eu comecei aqui. Aquela musiquinha foi uma beleza. Músicas. Aqui. Gabi. RVA. Nossa rádio Viagem Astral, pessoal. Hoje foi um FAQ um pouco mais fluido, porque estou um tempinho afastado, certo? Aos pouquinhos eu tô voltando. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? As coisas já vão seguir por um caminho de paz, de luz, de espiritualidade. Nunca se esqueçam da coisa mais importante que eu tenho dito nesses últimos tempos, é que cada momento da vida da gente, em cada coisinha que você faça, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja nos momentos mais tristes, mais difíceis, não viva sem espiritualidade, sem sintonia, por mais difícil que possa parecer, tá ali com você, sabe? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pelo FAQ 62. Tivemos várias questões hoje, nem sei o que eu vou botar no título, eu vou botar Face FAQ.
né, lá em cima, né? Várias perguntas, não vou nem fazer isso assim, né? Várias questões interessantes, né, do Facebook. Fiquem com Deus, muita paz, muita luz. Se Deus quiser, eu gravo amanhã de novo. Pessoal, fiquem com Deus, tô ficando aqui. Where the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.